Hi there! Aqui é o Felipe e hoje eu queria falar com você sobre um lance que aterroriza qualquer um que está aprendendo inglês, ou ao menos a maioria. E eu queria falar com vocês hoje sobre phrasal verbs. Cara, phrasal verbs inicialmente aparenta ser uma coisa do outro mundo, parece que vem das catacumbas do inferno, mas não é tão complicado assim quanto a gente imagina. Geralmente o pessoal tem essa ideia de phrasal verb porque o phrasal verb, ele, em algumas situações, ele tem um significado totalmente diferente do significado original do verbo. E tipo, pô, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou aprender isso e tudo mais? Então hoje eu queria falar um pouco sobre esse lance. Se você acompanha meu trabalho já no Instagram ou no Facebook, você vê que lá eu posto toda semana, ao menos um vídeo falando sobre phrasal verb, mas lá eu posto o quê? Eu posto o phrasal verb em si, o significado dele e a aplicação, para ajudar mais na fala mesmo. Hoje eu vou focar um pouco mais na definição, como reconhecer e tudo mais. Inclusive a definição que eu falei em um dos meus primeiros vídeos foi uma definição meio rasa, e inclusive foi a definição que eu aprendi, mas não é a mais efetiva, não é a melhor. Naquele vídeo eu expliquei que phrasal verb é a combinação de verbo mais uma preposição. Até aí não está errado, mas eu disse que às vezes a preposição modifica o verbo. E, bom, esse foi o conceito que eu aprendi, eu já vi em alguns outros lugares, mas sei lá, isso é meio raso. O que acontece? Na verdade, o phrasal verb é uma combinação de um verbo com uma preposição ou um advérbio, e às vezes até mesmo os dois. Por exemplo, to fall apart é uma combinação de verbo com advérbio. Já o to look after é uma combinação de verbo com preposição. Já combinações como to come up with são combinações que você tem de verbo, advérbio e preposição. Então o caso do phrasal verb, na verdade, é você sacar de onde ele vem para onde vai, quem está fazendo a ação e quem sofre a ação. Porque muitas vezes, em muitos phrasal verbs, por exemplo, think over, o objeto, aquele que sofre a ação, ele vai ficar entre o verbo e a preposição ou o advérbio. Pegando think over como exemplo, em uma sentença ficaria algo tipo you should think it over. Mas, para você perceber como não é tão difícil, se você falar, por exemplo, you should think over it, eles vão entender. Vai soar estranho, mas eles vão entender. O foco principal que você tem que ter é em compreender, seja na escuta ou na escrita. Então, uma vez que você compreende certinho ali que aquele verbo ele está sendo acompanhado com um advérbio ou uma preposição e entre eles tem um objeto, você consegue identificar melhor o significado deles. E outra dica bastante importante é não tente decorar phrasal verb. São muitos, são milhares de phrasal verbs. Então não tente decorá-los. Tente aprender de forma natural. Então uma dica importante que eu te dou é essa: você focar em um contexto geral para você pegar o significado do phrasal verb. Eu vou te dar um exemplo de como fazer isso aí. Eu vou te falar uma sentença em inglês e vamos analisar o contexto dela. One of these days, I caught up with an old friend I haven't seen for a long while. We had a good time talking about our lives and recalling our old times. Então aí você tem essa sentença, olha só. Um dia desses eu caught up with um velho amigo que eu não vejo há muito tempo e nós nos divertimos muito falando sobre nossas vidas e relembrando os velhos tempos. Então, dentro desse contexto aí, tudo leva a crer que o caught up, nesse caso o passado de catch up with, na verdade significa reencontrar, rever depois de um longo tempo. Então, essa é a dica mais importante que eu dou para você aprender phrasal verb. Na verdade, é a combinação dessas duas, né? Você sempre analisar o contexto antes de simplesmente traduzir, porque se você traduzir, você pode esquecer assim, né? Traduzir antes de aplicar e tal. Então, veja o contexto da sentença, tenta inferir o significado dela. Se você acertou, bem. Se você não acertou, já vai olhar lá no dicionário para ver. De uma forma ou de outra, você vai olhar, vai pesquisar para ver o significado correto do phrasal verb. Tente não decorar, tente sempre absorver dentro das sentenças. Fazer listas, na minha opinião, não funciona, é algo ineficaz. Te dá uma falsa sensação de aprendizado. E sem falar que pode te frustrar também, caso você não grave. Tá ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você curtiu esse vídeo, compartilha e marca aquele amigo que está aprendendo inglês e tem o mesmo problema com phrasal verb, que acha que phrasal verb é coisa de outro planeta. Queria te convidar também para me acompanhar nas minhas redes sociais e basicamente isso. So that's it. See you later.